Olá, medo. Vamos meditar sobre isso. 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 e 6. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Jezabel, esposa do rei Acabe, prometeu e, na verdade, jurou matar Elias. E quando Elias soube disso, com medo, fugiu para o deserto. A Bíblia, ela mostra os homens de fé. E, inclusive, no livro de Hebreus, no capítulo 11, tem ali que chamamos a galeria dos heróis da fé. Porque falam de muitos homens de fé. Inclusive, lá em Hebreus 11, no versículo 38, diz que o mundo não era digno daqueles homens. Então, os homens de fé, homens valorosos que tiveram seus nomes escritos nessa galeria dos heróis da fé. Mas a Bíblia, em lugar algum, fala do super-homem ou da super-mulher. E ela não fala exatamente porque não existe super-homens e nem super-mulheres. Não existe. O cinema mostrou, mas isso não existe. Elias era um homem de Deus, isso é uma verdade. Era um homem de fé, um profeta usado, tremendamente usado por Deus, mas não um super-homem. Isso ele não era. Fugiu para o deserto porque teve medo e, olha, orou pedindo a Deus a morte. Ou seja, esse homem não só teve medo, mas como esse medo o levou a uma severa depressão. Eu e você não temos como medir o que Elias estava sentindo. Na verdade, nós não temos como medir, o medo e a aflição de ninguém. Porque cada um vai reagir de uma maneira. Talvez alguém possa dizer: Elias agiu assim porque ele era um fraco. A verdade é que os meus medos e as minhas fraquezas não são os seus medos e as suas fraquezas. Talvez o meu medo não seja o seu medo. E talvez o seu medo não seja o meu medo. Agora, negar que eles existem, isso aí, não. Isso que aconteceu com Elias o fez fugir de medo e entrar então em uma severa depressão. A primeira observação que nós fazemos nesse texto, ou nessa passagem, porque seria até interessante ler o capítulo 19 todo, mas o interessante aqui, meus irmãos, é que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele não enviou o anjo para repreender Elias, dizendo: Elias, seu fracote, você não deveria agir dessa maneira, que você está me envergonhando, que profeta é você, que homem de Deus é você. Não. Deus também não o repreende por ele entrar em depressão. Muitas pessoas acabam entrando em depressão e ainda acabam ficando pior porque têm vergonha de dizer que estão em depressão. Misericórdia. Mas Deus não envia um anjo para repreender Elias, mas o Senhor enviou um anjo sim, para ajudar Elias nesse momento tão difícil da vida dele. Deus ainda continua o mesmo.
Deus continua o mesmo. Ele continua enviando o seu anjo, ou se for necessário, os seus anjos, para nos ajudar em momentos difíceis da nossa vida. Quero contar rapidamente 2 testemunhos de um irmão querido que há muitos anos atrás, ele foi até a Baixada Santista e na volta, quando voltou, ele estava na Via Anchieta e quando acabou de subir a serra, a correia do seu motor quebrou e aquela correia era fundamental para que ele então continuasse a viagem. O carro não andava sem aquela correia. Então, ele não tendo uma correia de reserva, estando no meio da madrugada, pois era de madrugada, então ele se debruça no volante e ele diz: Senhor, me ajuda, me ajuda. E aí ele está orando, um carro para na frente e desce uma pessoa, um homem, e esse homem vai até ele e diz para ele: é isso que você está precisando? E ele abre o vidro e pega a correia. E ele fica tão surpreso com aquilo que ele sequer agradece aquele homem. Aquele homem entra no carro e vai embora. Era a correia que ele estava precisando. Esse irmão, quando contou isso para mim, ele dizia: eu tenho certeza que foi um anjo de Deus que me socorreu naquele dia. Sabe, o segundo testemunho que eu gostaria de contar para você é que eu fui fazer uma visita a um irmão muito querido e era bem de idade e ele estava internado em um hospital público. E quando eu fui lá fazer uma visita para aquele irmão que não estava bem, então eles disseram que eu não podia entrar, que eu tinha que ser parente. Eu falei: olha, foi eu que trouxe ele aqui para ser internado, né? Mas eu não sou parente. Ele falou: mas tem que ser parente. Eu falei: eu sou pastor evangélico. Ele falou assim: mas não pode. Eu falei assim: puxa, eu gostaria só de fazer uma oração por ele. Não pode. E quando eu estava falando isso, uma senhora pegou, falou do lado, falou: vai lá conversar com a assistente social. E eu peguei, então, saí dali e eu estava tentando achar a assistente social e um senhor, ele veio ao meu encontro e ele falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: olha, eu queria fazer uma visita para um senhor que está internado aqui, mas eu fui proibido. Ele falou: vem comigo. E ele foi ali me andando e ele chamou o rapaz da UTI, porque aquele irmão estava internado na UTI. E ele falou assim: deixa ele fazer essa visita. Ele falou: mas não é hora de visita, eu não posso liberar a visita. E aquele senhor disse para aquela pessoa, permita que ele entre. Então eles permitiram, eu entrei, fui lá, orei por aquele irmão, saí de lá e disse para aquele senhor: o senhor foi um anjo de Deus na minha vida. Sabe, meus irmãos amados, Deus com certeza enviará ajuda para você. Com certeza. Com certeza Deus não deixará você morrer no deserto. Talvez diante dessa luta você está com medo. Você enfraqueceu. Não tem problema. Deus pode enviar o seu anjo, ou quem Ele quiser, para te abençoar, para te ajudar. Elias não morreu no deserto. Elias foi alimentado por aquele anjo e ele pôde continuar a sua caminhada. Com certeza, esse Deus que continua sendo o mesmo, Ele pode enviar um anjo até você. Talvez você nem perceba que seja um anjo, mas não importa, a ajuda virá. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: da mesma forma,
O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão querido e minha irmã, saiba, o socorro virá, com certeza o socorro virá. Oremos. Pai amado e glorioso Deus, em nome de Jesus, imploro, Senhor Deus, por esse meu irmão, minha irmã, esse amigo que está me ouvindo nesse momento. Envia o seu socorro, Pai amado, em nome de Jesus. Faz aquilo que nós não podemos. Há momentos, Senhor Deus, que estamos amarrados na nossa própria fraqueza, nos nossos medos, mas o Senhor continua sendo um Deus de graça e de misericórdia. Assim como o Senhor socorreu Elias, assim como o Senhor o tirou do deserto e o livrou da mão de Jezabel, com certeza também livrará, Senhor Deus amado, estes meus irmãos e amigos que me ouvem neste momento. Assim eu peço a sua misericórdia, a sua bênção, a sua provisão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deus vai socorrer você. Que Deus abençoe você, sua vida, sua casa, seu coração, sua família, principalmente sua fé e a sua esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você, meu irmão. Amém.